tudo isso acontecendo dentro de 4 estágios de desenvolvimento geopolítico, que é o marítimo continental, continental marítimo e marítimo continental. Então, são 4 momentos onde a ênfase geopolítica está ou no oceano, ou nos mares, ou na parte continental de terra, ou de uma projeção do mar para a terra ou da terra para o mar. Eu vou começar pelo estágio marítimo e ele engloba um período que vai desde a colonização até a Guerra da Independência, em 1775 até 1783. E ele termina com o início da compra da Louisiana, em 1803. Nós sabemos que no começo da história dos Estados Unidos, das 13 colônias, aquelas que eu já comentei com vocês que estão localizadas na costa leste, entre o mar, o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Apalaches, esse território não era garantia de sucesso ou sobrevivência, ou não oferecia nada de especial para que os Estados Unidos desse certo. Aliás, muito ao contrário, porque esse novo mundo tinha a presença de outros povos, os franceses tinham grandes áreas ali e os espanhóis tinham uma economia e uma população muito maior localizada no novo mundo. Então, essas colônias inglesas, elas não tinham necessariamente um posicionamento e uma chance de ocupar e dominar ou ser uma grande força no continente das Américas, principalmente porque elas estavam encolhidas, ou presas entre esses dois mundos, a cordilheira de um lado e o oceano do outro. Esse planalto não era um lugar propício para o desenvolvimento e eles tinham que constantemente estar lutando contra os índios e os franceses que rodeavam e ocupavam terras ali ao redor. Então, no início, essas 13 colônias, na verdade, elas nem eram consideradas, grandes cidades, não tinham um padrão de concentração de população nos moldes europeus. Tirando Filadélfia, o resto todas não poderiam ser chamadas de grandes cidades se comparadas com o resto. Além disso, todos os rios dessa região, eles corriam para o leste, ou seja, eles saíam de próximos da cordilheira em direção ao mar, ao Atlântico, e eles não se conectavam numa orientação norte e sul, e sim todos ao leste. E com isso, você criou províncias, ou essas 13 colônias, elas ficaram separadas e não interligadas economicamente. Isso é o que acontece, por exemplo, na Europa, onde os rios fluem em direções diferentes e dali você tem nações, identidades distintas. O oposto disso seriam rios interconectados e esses povos, essas colônias, elas estivessem interligadas economicamente e parte da sua identidade seria uma só. Então, ali você já tem uma divisão, apesar de serem só 13, elas não estão unidas. Isso vai explicar, em parte, a guerra civil, porque você tem uma distinção de identidade, de interesses, de realidades. Isso causado pela geografia, os rios faziam isso. Além disso, nós temos a fronteira para o oeste, ela não ela tá muito estreita e ela está delimitada pelos ingleses. Em 1763, eles delimitam os limites do território para o oeste, para dentro do país, preocupados no contato com os índios. Então, a colonização vai até ali e para nessa faixa antes de passar os Apalaches. Claro que havia um interesse por parte dos americanos para romperem ou expandirem essa fronteira para o interior, para o oeste, mas a concentração da população estava na costa, estava no leste e a dependência econômica também e uma conexão com o Oceano Atlântico, uma conexão com o aspecto marítimo. Na verdade, os americanos eles eram dependentes dos ingleses, seja sendo colônia ou não, no início da sua formação, pelas matérias-primas, pelos produtos que chegavam na costa. Então, por mais que existisse a intenção de expandir para o interior, ainda naquele momento era difícil e prematuro se desconectar dessa dependência da costa. O modelo econômico era o básico de uma colônia e com uma nação colonizada. E claro que os Estados Unidos
a sua economia dependia das exportações, e as exportações de matérias-primas básicas e commodities, e compravam dos ingleses produtos manufaturados e outras coisas. As 13 colônias, como vocês podem ver, eram muito vulneráveis e dependentes do ponto de vista econômico e militar. Econômico por essas razões e militar porque você estava acessível, né? Se os ingleses chegassem à costa americana, eles simplesmente estavam acessando o coração, a parte mais importante do território e onde estava concentrado todo mundo. Então, chegando na costa leste, eles já podiam acessar as maiores cidades. Dado que os ingleses tinham uma marinha muito poderosa, era muito fácil, então, para eles ameaçar militarmente as colônias. E os americanos precisavam lidar com um problema clássico na geopolítica, que é como que você se defende de uma marinha poderosa. E tem duas formas. Ou você constrói uma outra marinha poderosa, só que esse processo leva muito tempo e custa muito dinheiro, e os Estados Unidos perderam ou passaram os primeiros 50 anos tentando construir uma marinha mercante, não uma marinha naval, uma marinha militar, e para ativar o seu comércio. E a segunda maneira de se proteger dessa ameaça era, então, ganhar profundidade territorial, que seria deslocar o seu território para fora da costa, ou ocupar um novo território mais ao interior. Isso daria um buffer, um colchão, né, uma separação entre uma grande parte do seu território e a ameaça que viria da costa. Esse processo foi o escolhido, vamos conseguir profundidade territorial, e os americanos caminham para o oeste. Essa caminhada é quando os Estados Unidos dão início ao projeto de se tornar uma superpotência, porque o território no qual eles vão ocupar, ou o primeiro território após a cordilheira, é o território da Grande Bacia do Mississippi, que é o território mais importante, mais rico do país. Em poucas palavras, conseguir essa profundidade territorial era um imperativo econômico e militar. Então, depois da Guerra da Independência, o impulso inexorável dos americanos foi caminhar para o oeste, conquistar o Mississippi e toda essa riqueza, e eles expandiram para o norte do rio Ohio também, e para próximo dos Grandes Lagos, que era uma região reivindicada pelos ingleses como uma extensão de Quebec, que depois foi cedida para os Estados Unidos. Apesar dessa expansão, o comércio do Mississippi ele era dominado pelos franceses, pelos ingleses, e o rio desemboca em Nova Orleans, e aí até os espanhóis tinham a possibilidade de bloquear o comércio americano naquela região. Então vejam, esse problema do comércio no Mississippi, a possibilidade de outras nações, outros povos bloquearem ou impedirem ou até serem a força dominante nessa região, causa um problema enorme para os americanos, porque não adianta eles terem aquela terra se eles não conseguirem usar essa hidrografia ou usarem essa estrutura de transporte dessa área rica. E isso serve de contexto para a gente caminhar para o segundo estágio geopolítico, que é o estágio terrestre. Por que terrestre? Porque os americanos vão ter que agora se preocupar, então, em tomar conta de Nova Orleans ou dos outros territórios que são adjacentes ou complementares à riqueza dessa área central do Midwest, somada com a bacia do rio Mississippi e o comércio e o não impedimento do bloqueio desse comércio ou do bloqueio naval ou da saída para o Golfo do México. Então vamos falar do segundo estágio, que é o estágio continental, também uma palavra análoga ao sinônimo é o estágio terrestre, né, que é a parte continental, a parte da terra. Nesse estágio, os americanos focam em ganhar aquela profundidade territorial para se protegerem da ameaça